a Inconfidência Mineira foi por causa de imposto? Não. A Inconfidência Mineira foi por causa de... foi por causa de liberdade. Uma liberdade mesmo, de você ter um governo racional. Liberdade de vamos nós nos governarmos. É a mesma causa da Revolução Americana. E, de certa forma, é a mesma causa da Revolução Francesa. Ia ser uma revolução liberal. A gente, por pouco, teve. O iluminismo criou essas derivadas, a Revolução Francesa, né, a Revolução Americana, e, por via de consequência, isso atingiu o Brasil. Isso. No núcleo, né, da economia brasileira da época, que era Minas. Né? O Lucas Leandro aqui está falando, eu conheço um governo irracional. Pedro descreveu o Brasil atual. Não, cara. Em outubro você vai votar. Você não está entendendo o que é viver embaixo de um governo absolutista estando numa colônia. É outro jogo, é outra coisa. É ditadura num nível que... ditadura mesmo, é um ambiente bem brutal. O Tomás Antônio Gonzaga, nas cartas chilenas, ele descreve numa passagem os homens escravizados que estavam indo da cadeia para construir a cadeia nova e voltando todo dia. O Brasil atual não tem absolutamente nada a ver com aquele pesadelo que foi aquele momento da história. Mas, Pedro, pode falar. Não, por favor. Não, é que o Lucas Leandro fez aqui uma colocação equivocada, porque ele vai votar em outubro, né? Não é a mesma coisa, mas o que você acha que estava passando pela cabeça do Zema quando ele decidiu gravar esse vídeo? O que será que ele entende por Inconfidência Mineira para trazer isso? Ele provavelmente não tem a mais vaga ideia do que foi a Inconfidência Mineira. Ele é um liberal que nunca leu Montesquieu, que nunca leu Mill, entendeu? Que se você perguntar para ele quem é John Locke, ele deve ter uma vaga referência. Ele é dessa turma aí liberal que acha que liberal é cortar imposto, entendeu? E não é. Liberalismo, na verdade, é sobre racionalidade de governo. O meu Zema é uma espécie de Forrest Gump da política, porque quando ele foi lançar a candidatura dele primeira a governador de Minas, eles me contrataram para ser o mestre de cerimônias. E lá fui eu para Belo Horizonte, né, numa churrascaria que devia ter umas 300 pessoas. Né, e eu cheguei cedo e comecei a conversar com o Romeu Zema, e era o típico mineirinho, né, e falou, olha, rapaz, eu me separei agora e eu sei que eu não tenho a menor chance, o que eu quero é conhecer todos os 500, não sei quantos municípios de Minas, eu sempre quis conhecer. São 1.000 e tantos municípios? Sei lá, é uma quantidade. Eu tenho mais mulher. Ele falou, eu quero conhecer Minas, eu sei que eu vou perder a eleição, eu quero conhecer Minas. Depois, a única coisa que eu fiquei chato é que eu tinha que declarar meus bens. Ele era um cara extremamente rico. Extremamente. Né? E ele era muito assim, simplório. Né? E eu, naquela época, ele realmente, Partido Novo, aquela coisa, esse cara realmente não tem chance, né? E o resto é história. O resto é história. Agora, só um detalhe aqui, Pedro. Eu acho que alguns intelectuais falam, o Brasil é um país paradoxal, porque em alguns aspectos ainda nós somos um país absolutista. Veja-se o Gilmar Mendes, l'État c'est moi. Nós somos o Supremo. A ideia que esses caras têm de poder é absolutamente esdrúxula e que não condiz com o mundo contemporâneo. O Brasil, o paradoxo do Brasil que eu observo é que você tem um Brasil que é modernizador, quer dizer, é um país que sabe que precisa fazer reformas e quer fazer reformas, e tem um país que é extremamente, não é conservador, não, é reacionário. É atrasado. E como você falou muito bem, não é só o Zema, não. Né? As cavalgaduras que transitam por aí, né, principalmente pelo Planalto Central, não tem leitura nenhuma, não tem a menor capacidade de entender a complexidade do mundo contemporâneo e do Brasil. Não leram nada, não sabem nada e, por consequência, não pensam nada.
a não ser o poder. O poder com a visão mais patrimonialista possível, que é o poder como propriedade privada, e assim o exerce. Aí estamos, né? Você trazendo a valor presente a conjura mineira. Isso. Vamos chamar Flávia e Débora lá em São Paulo. O Marcelo estava falando dessa coisa do patrimonialismo, né? Dessa coisa do uso das atribuições que o poder público te dá quando você está em determinados cargos em seu benefício. O Gilmar é craque de fazer isso, e me lembrou aquela frase do Jair Bolsonaro, ainda presidente, que num determinado momento ali no cercadinho, na frente da Alvorada, ele se vira e fala: a Constituição sou eu. Coisa mais rei sol que um presidente brasileiro tenha dito, eu acho que não houve, né? Mas, por favor, senhoras. Eu queria só aproveitar também esse comentário do Marcelo. Boa tarde, todo mundo. Oi, Débora, querida. Porque eu acho que é importante fazer essa distinção. O Zema, no vídeo dele de ontem, ele mal mencionou a questão dos impostos. O viés do vídeo dele foi o embate com o Supremo. Foi a liberdade, então, nessa chave, principalmente em decorrência da medida do Gilmar de chamá-lo, enfim, de apresentar uma notícia-crime contra ele por causa dos vídeos dos fantoches do Supremo lá. Quem usou a questão dos impostos associando ao Tiradentes foi o Flávio. O vídeo do Flávio foi praticamente exclusivamente sobre impostos. O vídeo do Renan Santos, pleno 2026, Débora Bizarria, e eu vou defender o vídeo do Renan Santos, vê se eu aguento. Não, o vídeo do Renan Santos também foi numa chave mais da liberdade e foi, inclusive, desmentindo. Foi parecido com o que você falou, viu, Pedro Doria? Socorro! Desmentindo esse folclore, né, da questão dos 20% dos impostos. O Flávio mergulhou 100% no folclore dos 20%, tá? Então, todo o vídeo do Flávio foi imposto e tal. O do Renan, ele faz um truque, ele desconstrói, né, essa narrativa, para usar o termo da moda, mas quando ele fala, então, gente, não é sobre impostos, aí pipoca uma imagem do Haddad vestido como um nobre português, né, do século XVIII, assim. Então, não é sobre a questão dos impostos, mas ele aproveita e dá uma alfinetadinha no Haddad. E também teve, né, uma notícia, não sei se vocês viram, que o Haddad aparentemente vai abraçar o apelido Taxad. Isso. Então não deixa de ser interessante a maneira como cada grupo político vai usar a questão dos impostos dentro da disputa desse ano. E eu queria, inclusive, né, complementar a fala de vocês sobre a visão que liberais têm de impostos, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas se confundem muito. Isso porque é muito comum no Brasil, né, é uma coisa que eu tenho que discutir muito com os meus amigos liberais que não são da economia em geral, que é usar a medida do quanto se cobra de imposto como uma medida de liberdade econômica. Uhum. É claro que no Brasil, e eu sempre gosto de falar isso também, porque tem gente que começa a comparar Brasil com o CDE, o Brasil sim cobra muito imposto, tá, gente? Se comparar com todos os países emergentes, parecidos com o Brasil, a gente realmente cobra muito imposto. Entretanto, tem países que cobram o mesmo tanto que o Brasil, né? Que são mais livres, em que as pessoas são mais livres. Né? E tem países em que vai se cobrar menos impostos, mas as pessoas são muito exploradas, né? Elas não têm liberdade concorrencial, vai ter muito protecionismo, enfim, vai ter uma série de regras ali da vida em sociedade e elas não vão ter liberdade também. Uhum. Então, imposto, ou melhor dizendo, a maneira como se colhe e que se gasta, né, o dinheiro recolhido e a dívida pública, querendo ou não, isso, né, esse e outros conjuntos de regras, como liberdade de expressão, em todas as suas formas, inclusive, não só na mídia, na imprensa, mas também sobre as pautas sociais também, né? Todo esse conjunto de coisas, liberdades políticas vão compor o que a gente entende como uma sociedade que é mais ou menos livre. Uhum. Por exemplo, na questão dos gastos que eu estava falando. No Brasil, a gente tem muito subsídio, né, para as empresas. Eu olhei que o número de 2024 que está consolidado é uns 680 bilhões só da União, sem contar Estado e município, tá, que também dá muito subsídio. Isso dá 4 vezes o Bolsa Família.
Ou seja, a gente tem uma cobrança de imposto que não sai muito alto para o padrão, né, dos países como o Brasil, como também o gasto público, ele também é muito regressivo. A gente foca muito, isso para dar um exemplo ilustrativo, em gastar com pessoas que conseguem, né, assim, através do patrimonialismo, fazer lobby para conseguir benefício. Então, eu sempre tenho que explicar para alguns amigos que ficam muito empolgados quando um governador faz desoneração setorial, né, que eles falam, mas ele diminuiu os impostos no setor X, vou usar um setor X. E eu falo, cara, mas você está gerando distorção na economia. Porque ao favorecer um setor em detrimento do outro, você está criando um incentivo artificial para que se invista naquele setor. Não porque ele é mais produtivo, mas porque tem uma desoneração do governo. Então, se você for um liberal que quer, ou não liberal, mas você é uma pessoa que quer que o Brasil se cobre menos imposto, é totalmente válido essa pauta. Mas tem que ser menos imposto para todo mundo, né? E de preferência que seja, né, por exemplo, se for fazer uma desoneração, seja em todas as empresas de maneira linear, né? Que era esse de racionalidade que o Pedro estava trazendo. Se for para cobrar imposto, se for para reduzir o imposto, né, que seja sobre os mais pobres, que seja no consumo, que seja, né, de forma a não favorecer grupos específicos, grupos econômicos específicos. Então, a visão de liberdade, ela precisa olhar para impostos, gastos, precisa olhar para um todo da sociedade para entender se as pessoas estão mais livres ou menos livres. O Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.